Olá, amigos, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento de Cínzia na indicação de doença de Crohn. Só dando seguimento ao nosso programa geral, a gente está no nosso segundo módulo. Para esse ano a gente ainda tem mais 2 módulos. E para o ano que vem, 2007, a partir de fevereiro, a gente inicia com 2 outros módulos e com isso a gente finaliza o nosso treinamento. Então vamos dar seguimento ao nosso Happy Day, nosso dia feliz, o dia feliz dos representantes. A agenda de hoje ela se inicia com aula expositiva, após nós seguiremos com esclarecimento de dúvidas e por último uma avaliação de conhecimento que será uma prova de múltipla escolha. Tá? Qual é a diferença de hoje? A diferença é que a aula vai ser encaminhada para vocês por e-mail e essa prova é uma prova que vai ser feita através de um sistema online de provas, tá? Vocês vão receber através do e-mail um link, vocês cliquem nesse link e dão seguimento às provas de múltipla escolha e eu vou pedir para vocês iniciarem a prova e finalizarem hoje ainda, tá? E só lembrando, a gente tem a carinha feliz, então nos slides em que a gente apresenta a carinha feliz, fica a dica que tem uma questão da prova no slide em que ela se encontra. Então, dando continuidade, a nossa aula de hoje é sobre o tubo digestivo ou trato gastrointestinal, como quiserem, como achar melhor. E os objetivos da aula de hoje são nomear as partes do tubo digestivo, diferenciar os órgãos auxiliares do sistema digestivo, entender a função do sistema digestivo, descrever as camadas de tecido do tubo digestivo e as suas características, descrever as populações imunológicas do tubo digestivo e explicar a importância de uma resposta imune adequada do tubo digestivo. Pois bem, de que forma o tubo digestivo é formado? Ele é formado pelo tubo digestivo, que é composto de vários órgãos, e também é composto, que não faz parte do tubo digestivo, mas também trabalha em harmonia, em concomitância, os órgãos auxiliares do sistema digestivo. Então, o tubo digestivo ele é formado primeiramente pela cavidade bucal, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, a ampola retal e o ânus. Já os órgãos auxiliares do sistema digestivo são compostos pelos dentes, pela língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. E quais são as funções do sistema digestivo? O sistema digestivo tem a função de triturar e sintetizar os alimentos com a finalidade de que o organismo absorva e utilize os nutrientes necessários para a produção de energia. E essa função é desempenhada através de 4 etapas, que é a digestão, a absorção, a mobilidade, que também é chamada de peristaltismo, no trato gastrointestinal. Peristaltismo é a forma como o trato gastrointestinal se movimenta, se contrai para impulsionar o bolo fecal ou o alimento através de todo o sistema digestivo. E por último, a eliminação do que não vai ser aproveitado pelo sistema digestivo. O tubo digestivo ele é um percurso de partes ocas, por onde passa o alimento, por onde ele percorre no organismo, da boca até o ânus. Cada estrutura ao longo do percurso possui uma função própria, que contribui no processamento, ou seja, na digestão e na absorção, e na mobilidade do alimento para promover a sua eliminação final. O tubo digestivo ele é revestido, E de que forma ele é revestido? Para eu mostrar aqui para vocês o revestimento, primeiro eu peço a atenção de vocês para a parte interna, que fica aqui logo acima, que é a parte que fica em contato com o alimento e é também denominado lúmen, O que é lúmen? É a parte de dentro dos órgãos ocos do sistema digestivo, E aqui logo abaixo tem a parte exterior. Então, o revestimento do tubo digestivo ele é dividido por 4 partes maiores. Uma é a mucosa,
a submucosa, o revestimento muscular e a serosa, sendo que a mucosa ela é subdividida em 3 partes, em epitélio, lâmina própria, revestimento e o revestimento do músculo liso. Dando início, então, à primeira parte do sistema digestório, a gente tem a cavidade bucal. E a cavidade bucal, ela é dividida nas seguintes partes. A gente tem o lábio superior, o inferior, a gente tem o palato duro, o palato mole, as amígdalas, o canto dos lábios, a língua, a úvula e a parede posterior da epiglote. E qual é a função da cavidade bucal? A função é de decomposição do alimento. E de que forma ela faz essa decomposição? Através da trituração, que é feita pela mastigação. E através da mastigação, você tem um estímulo à produção de enzimas salivares que já iniciam a decomposição do alimento, que é especialmente importante para decompor os carboidratos. E uma outra função da saliva é condensar o bolo alimentar, né? O alimento ele já triturado, ele se envolve na saliva e com isso ele vira um bolo, ou seja, o bolo alimentar. A próxima estrutura do tubo digestivo é a faringe. A faringe ela fica localizada entre a boca e o esôfago, tá? E qual a função da faringe? A função é de deglutição. A faringe ela está conectada com a laringe. E aí, o que acontece? Como a laringe é uma parte de transição, de passagem tanto de alimento quanto de ar, então ela é utilizada tanto no trato respiratório quanto no trato digestivo. Então, como ela é utilizada para os dois fins, tanto a respiração quanto para a deglutição, a gente tem uma estrutura que é chamada de epiglote, que durante a deglutição ela se eleva e aí o que acontece? Ela faz com que impeça que os alimentos passem para a laringe, ou seja, para as vias respiratórias. Já na respiração, ela fica abaixada, então ela faz com que somente o ar passe para o sistema respiratório, tá? Então ela é uma válvula que ela impede que o alimento passe para o trato respiratório e quando não está havendo a deglutição, ou seja, a alimentação, ela deixa a livre passagem de ar para o trato respiratório. A próxima segmentação do trato digestivo é o esôfago. O esôfago ele está localizado entre a faringe e o estômago. O esôfago ele tem uma luz, né, que é o lúmen, que é a parte interna do órgão oco. Ele é revestido por uma mucosa, seguido do revestimento muscular da mucosa. Nisso, ele tem também o plexo venoso submucoso, que faz a irrigação desse segmento. Tem também a submucosa e tem 2 camadas de músculo. Um que é o músculo ciliar, que ele recobre o esôfago, arredondando o esôfago de forma circular. E por último, o músculo longitudinal, que ele recobre o esôfago, justamente como o próprio nome diz, de forma longitudinal, né? Então ele acaba sendo uma estrutura cilíndrica, né? Que tem 2 recobrimentos de músculo, tanto circular quanto longitudinal, e ele passa através do diafragma. O que é o diafragma? É uma estrutura que a gente tem aqui no abdômen e que divide o tórax do abdômen. E ele segue até a cárdia, que é a parte superior do estômago. E qual é a função do esôfago? É de transporte e de peristaltismo. Lembrem que peristaltismo é o movimento que o trato gastrointestinal tem para impulsionar o alimento até a sua saída, através de contrações. A próxima estrutura é o estômago. Tá? O estômago ele é dividido em 4 regiões: a cárdia, o fundo, o corpo e o piloro, sendo que o piloro ele pode ser dividido em canal pilórico e espaço pilórico. O estômago ele
se conecta com o duodeno por meio de um esfíncter pilórico, tá? E o que é esfíncter? Esfíncter é um arco recobrido de músculo e que tem a função de contração, ou seja, quando o esfíncter pilórico contrai, nada de alimento passa para dentro do estômago. Quando ele relaxa, você consegue a passagem do alimento do esôfago para o estômago. A superfície do estômago ela é recoberta por rugosidades, por pregas. E essas pregas, elas permitem que o estômago se expanda durante o consumo e o processamento dos alimentos. As glândulas dos vales que formam as pregas, elas produzem diversas secreções diferentes. E essas secreções, adicionadas à água, contribuem para a formação do suco gástrico. E qual que é a função do estômago? O estômago tem a função de digestão, tá? Mas ele não só de digestão, ele faz também a absorção de algumas substâncias, tais como a água, o álcool e a aspirina, que é o ácido acetil salicílico. Então, como eu disse no slide anterior, as paredes do estômago, elas é completamente revestida por rugas, né? E elas se relaxam, as rugas, para receber os alimentos. Com o relaxamento, você tem a mistura do bolo com o suco gástrico através de uma mistura rítmica da contração do estômago. Então você tem a mistura com o bolo alimentar com o suco gástrico. E aí você cria uma substância semilíquida que recebe o nome de quimo. Dando seguimento à próxima estrutura do trato gastrointestinal, a gente tem o intestino delgado. O intestino delgado ele fica localizado entre o estômago e o intestino grosso. E ele conecta com o intestino grosso através da válvula iliocecal. A válvula iliocecal nada mais é também do que um esfíncter, tá? Que é um músculo que controla a passagem então do quimo para o intestino delgado. O intestino delgado ele é maior do que o intestino grosso. O seu tamanho ele pode variar de 6,35 metros a 7 metros. Ele tem um diâmetro menor do que o intestino grosso e ele realiza a digestão e também a absorção dos alimentos. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Todo o intestino delgado ele é recoberto por vilosidades e microvilosidades, tá? Então, dentro do intestino delgado, a gente tem algumas pregas, tá? Mas elas são diferentes do estômago, porque as pregas do estômago elas são menores, são mais achatadas, sendo que as velocidades do intestino delgado elas são rugosidades grandes, tá? Elas têm uma superfície grande. Vocês conseguem ver aqui, ó, o tamanho da superfície dessa prega. E essa prega, ela tem projeções menores, que são as vilosidades, tá? São projeções da membrana mucosa. E nessas vilosidades, a gente ainda tem outras projeções ainda menores, que são as microvilosidades, que elas se assemelham a cílios. E qual a função das pregas, vilosidades, das microvilosidades? É de fazer a absorção dos nutrientes e sais minerais no intestino delgado. Então, as microvilosidades conseguem absorver os nutrientes e os sais minerais, bem como os líquidos também, em geral, e faz com que haja a absorção dele tanto pelos vasos linfáticos quanto pelo sangue. Então, é dessa forma que ocorre a absorção dos nutrientes, sais minerais e líquidos no intestino delgado. E quais são as funções do duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado? A chegada do quimo ácido estimula a produção de mucosidade, tá? Enzimas e hormônios responsáveis pela digestão. Porque o que acontece? Quando o quimo chega ao intestino delgado, ou seja, ao duodeno, esse quimo ele tá envolvido pelo suco gástrico, que ele é bem ácido. Então, o duodeno ele produz muco para proteger a mucosa e impedir que essa acidificação promova a erosão do duodeno.
Então, a produção das enzimas e dos hormônios responsáveis pela digestão também estimula a produção de enzimas pelos órgãos acessórios, que são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. E com isso, facilita a digestão das gorduras, dos carboidratos e das proteínas. Além disso, no duodeno existem as glândulas de Brunner. Tá? E qual é a função delas? É secretar um material alcalino para proteger o intestino do ácido do quimo que provém do estômago. E com isso, a gente tem a degradação das gorduras nessa estrutura, dos carboidratos, os aminoácidos e o cálcio também é absorvido no duodeno. E quais são as funções do jejum? Tá? Então, no jejum já não tem as glândulas de Brunner, porque o conteúdo já não é mais tão acidificado. Tá? Então, no jejum, a gente tem um local de absorção, é o local de absorção, tá? Tanto de carboidratos, lipídios, aminoácidos, cálcio e também de ferro. Já no ilho, o ilho apresenta uma concentração elevada de placas de Peyer, tá? E o que é placas de Peyer? Vocês se lembram no módulo 1, quando eu falei para vocês que existem os órgãos mieloides secundários, que é onde ficam guardados tanto os linfócitos B como T maduros no aguardo dos antígenos? Então, a placa de Peyer é um conglomerado de tecido linfóide secundário que fica todo aglomerado mesmo, todo junto, tá? E além de ter as placas de Peyer, o ilho é um local de absorção de sais minerais, água e eletrólitos. E a função motora, né, que a gente já falou algumas vezes, que é a motilidade, impulsiona os alimentos digeridos para o intestino grosso, através do peristaltismo, mas principalmente pela segmentação, porque nesse momento, como você já tem bolos, né, você já consegue dividir em frações esse bolo alimentar e ele é impulsionado dessa forma agora para o intestino grosso. Agora, falando do intestino grosso, ele fica localizado entre o intestino delgado e o reto. Tá? E o intestino grosso, ele também é denominado cólon, tá? Sendo que a primeira parte dele é o seco, que conecta com o ilho, que é a última parte do intestino delgado. E ele é segmentado em 4 partes, e as partes combinam com o próprio nome. Então, a gente tem o cólon ascendente, né, que é o que sobe, o transverso e o descendente, terminando pelo cólon sigmoide. E ele tem várias áustras, tá? A austra são esses gominhos que formam o intestino grosso. No intestino grosso, a gente tem também uma população de linfócitos, só que no lugar de ter um conglomerado, né, tal qual no ilho, como a placa de Peyer, não, a gente tem folículos linfóides, que são conglomerados menores, tá? A placa de Peyer, são aglomerados de vários folículos linfóides, tá? Então, um conglomerado maior de tecido secundário linfóide. E quais são as funções do intestino grosso? A maior parte do líquido é absorvida no intestino delgado. O intestino grosso, ele absorve aproximadamente 90% do líquido restante. No intestino grosso, então, a gente tem absorção de sódio e água, pode absorver também algumas vitaminas e medicamentos, e também tem absorção de supositórios retais. Alguns tratamentos são feitos através do supositório e ele só tem acesso ao intestino grosso e lá eles são absorvidos. No intestino grosso a gente tem a digestão quase que escassa ou praticamente nula, tá? Então ele faz absorção, né, de sódio e água e com isso você já tem as fezes já segmentadas, o peristaltismo e tem a movimentação da massa para a gente ter a saída ou a saída do material fecal já. Já estamos nas últimas partes do trato gastrointestinal. E agora a gente tem o reto e o ducto anal. Tá? O reto ele se une com o cólon pelo sigmoide,
né? O sigmoide tem esse nome porque ele tem um formato de um S, né? E o reto, ele é uma cavidade muscular que realiza o armazenamento das fezes, só que num curto prazo, até que você tenha a estimulação da defecação, tanto pelo esfíncter interno quanto pelo esfíncter externo. E as fezes passam através do ducto anal. Com isso, a gente termina todo o trajeto do trato gastrointestinal e agora a gente passa para falar de um próximo tópico, que é a proteção da barreira do tubo digestivo. Né? Como a gente sabe, o tubo digestivo ele está mais exposto aos antígenos, tanto em decorrência da alimentação, né, dos alimentos que podem conter as bactérias, e tanto também por ele estar exposto ao meio externo, nas suas duas extremidades. Então ele está exposto pelo meio externo, tanto pela boca quanto pelo ânus. Então por isso ele precisa ter uma proteção imune muito eficaz, porque a todo momento ele está em contato com o ambiente externo. Por conta disso, ele possui algumas defesas. E quais são elas? Eles têm, o trato gastrointestinal possui as uniões estreitas das células, tá? Então as células da mucosa, elas são muito bem aderidas para impedir a entrada dos antígenos. Tem as microvilosidades e o revestimento lipídico duplo, que faz com que você tenha uma proteção maior do revestimento da mucosa, de todo o trato gastrointestinal, as microvelocidades principalmente no intestino delgado, e as células epiteliais intestinais, elas podem atuar como células apresentadoras de antígeno. Então, a todo momento, elas também estão observando a passagem do alimento, conseguem, de certa forma, reconhecer os micro-organismos estranhos e, se isso ocorrer, ela consegue apresentar para os linfócitos T. E o trato gastrointestinal também conta com as células M, ou células membranosas, que são as células que controlam a entrada de micro-organismos para dentro da mucosa. Além disso, o epitélio do intestino, ele produz algumas proteínas, que são enzimas, que são as defensinas, a lisozima e a lactoferrina. E qual é a função dessas enzimas? É provocar a lise ou a morte dos micro-organismos que podem apresentar algum perigo ou algum dano para o trato gastrointestinal, aqui mais precisamente no intestino. Além disso, a mucosa produz mais dois outros tipos, duas artimanhas, dois defensores. Um deles é o muco e a IgA secretora. Tá? O muco é produzido pelas células e a IgA secretora, ela é produzida por alguns linfócitos B já ativados, os plasmócitos, e elas conseguem liberar IgA para também realizar a defesa da membrana. E eu vou falar qual a característica, qual a função de cada uma delas. O muco, ele previne os danos mecânicos por frição, né? Quando a gente tem o muco, as coisas ficam escorregadias, né? Então você não consegue fazer um dano mecânico. Permite a eliminação de células antigas e renovar a superfície da mucosa, né? Ou seja, o epitélio ele é renovado a cada 3 dias aproximadamente, e com isso o muco envolve todas as células mortas e consegue fazer com que elas sejam eliminadas junto com as fezes. Atua também como uma barreira, né, por ser um líquido viscoso e de difícil penetração, né, então protege o epitélio, e é impulsionado lentamente ao longo do intestino, contribuindo para a limpeza dos produtos microbianos procedentes das superfícies epiteliais. Além disso, a secreção é estimulada pela presença de substâncias químicas. Já a IgA, secretada pelos plasmócitos ativados, ela fica presa no muco, ela é uma molécula estável e ela sobrevive em todo o tubo digestivo, rico em enzimas, porque elas são resistentes às enzimas. E elas se unem aos antígenos bacterianos e virais, o que impede a colonização por células que não são comensais, que eu vou explicar mais para frente para vocês o que são
o que é uma colonização comensal. E ela pode transladar os antígenos desde a lâmina própria até a luz, onde eles são eliminados. Então, como eu disse para vocês, o trato gastrointestinal, ele entra em contato com o meio externo, tanto pela boca quanto o ânus, né? E por isso ele tem populações imunes maiores do que os outros órgãos. Um outro tipo de sistema também, que tem uma população imune maior do que a dos outros órgãos, também é o trato respiratório, tá? Mas o trato respiratório ele tem uma diferença, ele tem contato com o meio externo somente pela boca, né? É só pela parte superior, não tem a parte inferior. Então, agora voltando para a mucosa do trato gastrointestinal, né? Ela é formada pelo malte, que é o tecido linfóide associado à mucosa. E ele se diferencia em duas partes. Tem a parte não organizada e tem a parte organizada. A parte não organizada é representada pelos linfócitos intraepiteliais e pelas células mononucleares da lâmina própria. Já o tecido linfóide associado com o intestino organizado, que recebe a sigla de GALT, é representado tanto pelas placas de Peyer, lembra que eu falei para vocês que elas ficam concentradas no íleo, e nas demais partes do intestino ficam representadas pelos folículos linfáticos. Então, o tecido linfóide organizado, que é o GALT, né, que é representado tanto pela lâmina própria quanto pelos tecidos linfáticos, eles são formados dos seguintes leucócitos, ou seja, das células brancas, por linfócitos B virgem, linfócitos T virgens e células dendríticas. Então, eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês. Esse aglomerado de células é o epitélio, tá? Acima você tem o lúmen, tá? Que é onde entra em contato com o alimento e com as bactérias. A gente tem para dentro da mucosa a placa de Peyer, que vocês conseguem verificar aqui, é que a gente tem um aglomerado de folículos linfáticos, e com isso a gente tem aqui as células T e B, tem também as células dendríticas, e também aqui na placa de Peyer e também nos folículos linfáticos, a gente tem também os macrófagos. E com isso, quando você tem a entrada de alguma bactéria ou algum micro-organismo, tem as células M, que protegem e controlam a entrada dos micro-organismos. A gente tem aqui as células dendríticas, né, que são células apresentadoras de antígenos, mas só lembrando que aqui, para diferenciar, o epitélio também pode trabalhar como célula apresentadora de antígeno. Então, entrando em contato com algum antígeno, essas células, se elas não conseguem proteger o epitélio, seja pelas enzimas ou seja pelos fagócitos, então eles apresentam as partículas de antígenos lá na placa de Peyer para os linfócitos T. Então a gente tem ativação da resposta imunológica adaptativa e dá toda aquela sequência, a resposta que a gente estudou no módulo 1. Já o tecido linfóide não organizado, né, que contém os linfócitos intraepiteliais e as células mononucleares da lâmina própria, né, então eles ficam concentrados tanto na lâmina própria quanto no epitélio. E na lâmina própria contém os linfócitos B, secretores de anticorpos, né, ou seja, os plasmócitos. Tem linfócitos T CD4, que compõem a maior população, cerca de 60% a 70%. Os linfócitos T CD8, numa proporção um pouco menor, e também os macrófagos, eosinófilos, células dendríticas e mastócitos. E o epitélio, que é também recoberto principalmente por linfócitos T CD8 citotóxicos, também denominados como linfócitos intraepiteliais. E agora, voltando a falar do TNF-alfa, né, e quais são as funções do TNF-alfa na mucosa gastrointestinal? Uma infinidade, né? Vocês veem esse slide, ele está cheio
de uma quantidade enorme de funções que o TNF-alfa cabe na mucosa do trato gastrointestinal, né? Então, o TNF-alfa, ele é uma citocina inflamatória chave na inflamação da mucosa, tá? O que ele faz? Ele aumenta a adesão das moléculas, ele induz a secreção de citocinas e quimiocinas das células endoteliais e as células mononucleares da mucosa, como por exemplo os macrófagos. Ele aumenta a produção do interferon gama dos linfócitos da mucosa, ele estimula a produção de quimiocinas nas células epiteliais, o que contribui para a incorporação de células inflamatórias ao epitélio e à submucosa. Junto com o interferon gama, pode induzir a apoptose de células epiteliais, o que contribui para a criação de uma barreira epitelial frágil. Ele fomenta a proliferação e a migração de linfócitos intraepiteliais. Ele ativa e mobiliza as células dendríticas imaturas até os glândulos linfáticos regionais, onde inicia uma resposta imune adquirida. Ele induz a produção de metaloproteinases da matriz das células do epitélio. Ele promove a incorporação de monócitos e linfócitos T ativados à mucosa intestinal, o que conduz à formação de granulomas. E além disso, né, a gente não poderia de falar das bactérias comensais, tá? O que são bactérias comensais? As bactérias comensais, elas são bactérias que vivem no intestino e normalmente e que não causam nenhum malefício para o intestino, tá? Elas são moradoras e elas têm a sua função que eu vou dizer para vocês. Então, a gente calcula que existem 400 espécies diferentes de bactérias gram-negativas e gram-positivas presentes na luz intestinal. Então, elas são classificadas ou como colônias permanentes, né, elas sempre moram lá, ou como bactérias transitórias, tá? Da mesma forma que elas chegam com o alimento, elas são eliminadas, mas elas não causam nenhum dano ao intestino. As bactérias comensais, elas são bactérias que vivem no organismo, então sem causar dano, né? E elas também são chamadas de flora ou microflora. Elas contribuem para o funcionamento normal do intestino, tá? Elas ajudam no metabolismo energético, na absorção dos nutrientes e fazem com que a gente tenha um estado de saúde normal em geral. Ela protege a flora, essa flora ela protege contra micro-organismos invasores. Então, se a gente já tem um epitélio recoberto por micro-organismos e micro-organismos comensais, eles impedem que você tenha colonização por outros micro-organismos. Então, terminam por proteger a mucosa. E eles influem na imunidade sistêmica da mucosa. De que forma? Através da produção de citocinas, da proliferação de linfócitos, de funções fagocíticas e outras funções efetoras das células. Elas também mantêm um estado inflamatório adequado, né, que é o normal, porque a todo momento o trato gastrointestinal ele é desafiado, né, porque a todo momento a gente se alimenta. E a quantidade de bactérias ela aumenta, pensando desde a boca até o ânus. Então, quanto mais você vai descer no trato gastrointestinal, maior é a quantidade de micro-organismos. Então, o intestino grosso, né, o cólon, ele é mais povoado que as demais partes do intestino. E a gente não poderia deixar de falar também da tolerância oral, né, que é a tolerância às bactérias que estão presentes normalmente, né. É a tolerância dos antígenos contidos nos alimentos e que não causam malefícios ao nosso organismo. É importante que a gente tenha essa tolerância oral, para quê? Para que os nutrientes dos alimentos possam ser absorvidos sem problemas. É importante manter a presença da microflora comensal para o metabolismo energético, para a absorção dos nutrientes e para o estado de saúde em geral. Então, é provável que os linfócitos T reguladores liberem citocinas anti-inflamatórias, né, como por exemplo a gente coloca aqui algumas interleucinas, que bloqueiam a ativação e o funcionamento de outros linfócitos,
como por exemplo os linfócitos T auxiliares 1, né, que eles promovem a formação de citocinas pró-inflamatórias, que são as que causam a inflamação, né? E com isso a gente tem a denominação da supressão ativa. Em pacientes com doença de Crohn, uma resposta de linfócitos T, principalmente do tipo 1, estimula a liberação então, né, de citocinas pró-inflamatórias, que são as que promovem a inflamação, e a prevenção da liberação de citocinas anti-inflamatórias, que são as que têm atividade ao contrário, né? E com isso você tem a inflamação exacerbada, a liberação das citocinas e corroborando para o paciente desenvolver a doença de Crohn. Pois bem, essa era a aula, tá, do trato gastrointestinal saudável. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e também gostaria de deixar uma mensagem, né? Eu gostaria de dizer para vocês fazerem tudo sempre com muito carinho, sempre com muito afeto, fazer as coisas da melhor forma possível. O porquê? Porque tudo que a gente faz, a gente deixa a nossa marca, né? A gente é conhecido, a gente sempre é lembrado pelas benfeitorias que a gente faz. Eu tenho aqui um exemplo para vocês, né? Esse daqui é uma obra de arte de Miró, tá vendo? O Miró, ele é conhecido pela magia que ele transpõe através das telas. Então, vamos fazer por onde a gente ser conhecido também pelas benfeitorias que a gente faz. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E aqui, volto a dizer mais uma vez que estamos juntos nessa, sempre o que precisarem conta comigo. E deixo agora aberto as dúvidas. Eu vou aproveitar agora a oportunidade para a gente passar nos slides onde encontram-se as carinhas, para se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês ficarem à vontade para se pronunciar. Então a gente tem aqui a primeira carinha feliz, são nas estruturas que dividem tanto o tubo digestivo quanto os órgãos auxiliares. Só lembrando que o tubo digestivo ele é formado pela cavidade bucal, né, pela boca, pelo esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto e ampola retal. A próxima carinha fica aqui no revestimento do tubo digestivo. Lembra que a primeira camada é a mucosa e dentro da mucosa ela é subdividida em epitélio, lâmina própria e revestimento do músculo liso. Então a lâmina própria ela fica dentro da mucosa. O próximo é a faringe, lembrando que a faringe ela tem uma atuação tanto na respiração, tanto na deglutição, e para que ela tenha essa atuação, ela conta com a ajuda da epiglote, tá? Que a epiglote ela se eleva durante a deglutição para evitar que o bolo alimentar seja transferido para o trato respiratório e que cause algum tipo de dano para o trato respiratório. A próxima carinha feliz, ela fica aqui na função do estômago, né? Então o estômago ele tem a função da digestão, da absorção também de algumas substâncias como água, álcool e aspirina, né? A próxima, a gente vai aqui pro intestino delgado, né? O intestino delgado ele está entre o estômago e o intestino grosso. E ele tem cerca de 6 a 7 metros e ele tem função de digestão e absorção. A próxima carinha é a divisão do intestino delgado. Ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. É dividido em 3 partes. A próxima parte aqui a gente está falando das vilosidades e das microvilosidades contidas no intestino delgado. Tá? Então, para que serve? Qual é o intuito delas existirem? É promover um maior contato com o bolo alimentar e promover a absorção dos nutrientes, sais minerais e dos líquidos. A próxima carinha feliz fica na função do íleo, né? Só lembrando que no íleo ficam concentradas as placas de Peyer, tá? Que é um órgão linfóide secundário, e também tem a função de absorção de sais
biliares, água e eletrólitos. A próxima carinha fica aqui na proteção de barreira do tubo digestivo, né? Como o tubo digestivo ele tem contato com o meio externo pela boca e pelo ânus, ele conta com as barreiras, que são as uniões estreitas das células, as vilosidades, as células epiteliais acabam atuando como células apresentadoras de antígenos. A gente também tem as células membranosas, que fazem a proteção da entrada de micro-organismos através da mucosa, e também tem a proteção das enzimas através das defensinas, lisozimas e lactoferrina. Mais uma carinha, a gente tem aqui o tecido linfóide organizado, que é o GALT, tá? Ele é representado pela placa de Peyer e pelos folículos linfáticos, né, que fazem a defesa. Só lembrando que a placa de Peyer está localizado no ilho, tá? E os folículos linfáticos pelas outras partes do intestino. A próxima carinha feliz aqui é o tecido linfóide não organizado, tá? Que ele fica concentrado tanto na lâmina própria quanto no epitélio. E aqui a infinidade das funções do TNF-alfa, né, que é uma citocina mestre na inflamação da mucosa, que aumenta a adesão das moléculas, induz a secreção de citocinas, aumenta a produção do interferon gama, estimula a produção de quimiocinas e a vinda de leucócitos, fomenta a proliferação e a migração de linfócitos intraepiteliais e induz a produção de metaloproteinases da matriz da célula do epitélio. E mais uma carinha, tem mais duas carinhas. E as bactérias comensais, que são as bactérias que vivem no nosso intestino e que não causam dano, muito pelo contrário, elas auxiliam na digestão e na absorção e também protegem a mucosa de outros micro-organismos que possam trazer danos. E por último, a tolerância oral, que é a tolerância que a mucosa tem tanto das bactérias que estão presentes normalmente, quanto os antígenos dos alimentos que não vão causar nenhum dano. Pois fim, terminamos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Agora a gente dá seguimento à sessão de dúvidas. Fiquem à vontade e agradeço mais uma vez a atenção de vocês.